Fala galera, beleza? Nesse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês como desenvolver uma API utilizando o Spring Boot e com banco de dados H2 utilizando o padrão arquitetural hexagonal. Antes de começar o vídeo eu vou mostrar aqui como que será a arquitetura do nosso projeto. Então o nosso projeto aqui basicamente vai ter um controller, que é o controller, né, para poder a entrada. Nós vamos ter o nosso to-do service, que vai ser a nossa porta de entrada, né? Também nós vamos ter um to-do service, aqui será um to-do service port, que basicamente será a nossa porta de entrada dentro do nosso core, da nossa aplicação. E dentro do nosso core aqui, basicamente nós vamos ter um service e um to-do que vai representar o domínio da nossa aplicação. O to-do service será responsável pela nossa lógica de negócio. E também teremos um to-do repository port, que basicamente será responsável pela saída do nosso core, da nossa aplicação, para poder fazer a conexão com o banco de dados, chamando um to-do repository, que será o responsável por fazer a conexão com o banco de dados. Bom, a gente vai voltar aqui no decorrer do processo aqui do desenvolvimento da nossa aplicação, mas primeiro de tudo, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou abrir aqui o Spring Initialize. Então beleza, eu vou começar aqui a criar aqui o Spring Initialize. Basicamente é um starter ali, que ele cria ali toda uma estrutura inicial para o nosso projeto, e basicamente você clona ali, você baixa essa inicialização e você já consegue ali começar a codificar sem preocupar com N configurações, de te dar isso tudo pronto para você. Então aqui eu preciso escolher aqui as tecnologias que eu vou utilizar. Então aqui ele está marcado como padrão para utilizar o Gradle, como linguagem de programação Java. Eu vou alterar aqui para o Maven, questão de opção, poderia utilizar o Gradle, mas eu vou utilizar o Maven como linguagem de programação. Você pode escolher aqui o Kotlin e o Groove e o Java. Eu vou deixar como padrão o Java. E também vou deixar aqui a opção default, que está selecionada para a gente do Spring. Aqui ele está como pacote, como example. Eu vou alterar aqui para io.github.com.Dailan Bueno. Vou deixar dessa forma, Dailan Bueno. E aqui o artifact eu vou deixar como um to-do API. To-do list API. Eu vou chamar de API to-do. Deixa eu deixar dessa forma aqui. API to-do. io.github.com.Dailan Bueno, que é o meu endereço do meu GitHub, e vou deixar aqui como Java 17. E aqui também você pode escolher as dependências ou as bibliotecas que você vai utilizar nesse projeto. Então eu vou começar a selecionar algumas aqui, como por exemplo, a primeira delas vai ser o web, né? Então escolhendo essa biblioteca, nós temos acesso a algumas funcionalidades para o desenvolvimento web dentro do nosso projeto. Eu também vou utilizar aqui qual que será o nosso banco de dados, que é o H2. E também vou selecionar aqui o Lombok, né, que vai ser a nossa um boilerplate ali para gerar alguns códigos para a gente no Java, né? Basicamente ele deixa ali a sintaxe do Java menos verbosa. E eu vou também utilizar o JPA, né, que vai ser a nossa biblioteca, que vamos dizer assim, que vai ser responsável por mapear nossas entidades do banco de dados. E deixa eu ver mais o que aqui. Bom, a princípio é isso. Se eu lembrar de alguma outra biblioteca, outra dependência que eu vou precisar usar, eu adiciono posteriormente. Então eu vou clicar aqui em Generate
Então ele já gerou aqui a nossa aplicação. Eu vou abrir ela aqui, eu vou copiar ela aqui para um diretório aqui dentro da minha máquina, que vai dentro de Project. Eu vou criar aqui Project YouTube. Eu vou copiar ela aqui, vou descompactar o nosso starter, né? Então tá aqui API to do. Eu vou apagar aqui a versão compactada. E aqui nós temos já o nosso starter aqui do nosso projeto. Eu vou utilizar aqui o IntelliJ para abrir o nosso projeto. Então deixa eu vir aqui no diretório onde ele está. Então ele está dentro de Home, Dylan, Project, YouTube, e dentro eu tenho o To Do, API To Do. Então vou clicar OK. Vou esperar abrir aqui o nosso projeto. Ele está carregando aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Bom, enquanto ele carrega aqui, vamos começar a dar uma olhadinha aqui no nosso projeto. Então, se a gente vir aqui no nosso POM, nós vamos ver aqui as configurações do nosso projeto. Então, nós temos aqui qual que é aquela configuração do grupo ID que a gente colocou, o Artifactory, que é o API To Do. Tem aqui qual que é a versão, qual que é o nome. Aqui tem uma descrição, que é o To Do List API. E a versão do Java que está sendo utilizada. E aqui nós temos as nossas dependências. Então aqui todas as dependências que nós adicionamos. Então primeiro aqui uma das dependências que tem aqui, que é o Spring Starter, que basicamente Spring Starter Data JPA, que foi aquela dependência que nós utilizamos para poder fazer o mapeamento das entidades, das tabelas do nosso banco de dados. E nós temos aqui o Starter Web, que vai ter ali basicamente tudo que é necessário para nós trabalhar, para nós criar nossas API, né, a nossa camada de controller. E temos aqui também a dependência do H2, que será o nosso banco de dados. E uma coisa importante sobre o H2 é que ele é executado em memória. Então, o que significa? Que toda vez que nós startarmos a nossa aplicação, tudo que foi salvo será perdido. Então, nós vamos salvar um dado, por exemplo, lá no H2, ele vai funcionar em memória. Enquanto a nossa aplicação estiver rodando, todos os nossos dados estão ali no banco de dados. Mas a partir do momento que nós parar a nossa aplicação, o nosso banco de dados basicamente perderá tudo, né? O H2 é uma solução muito boa para você já ir desenvolvendo ali no início, né? De trabalhar, já baixar e trabalhar no seu projeto sem muita burocracia. Também temos aqui o Lombok, né, que é nosso boilerplate ali, que vai deixar o nosso código Java menos verboso. Então, por exemplo, com o Lombok você pode, por exemplo, criar um construtor todo ali na mão, você pode simplesmente botar um annotation e ele vai gerar o construtor para você por trás ali dos panos. Ou, por exemplo, em algum cenário que você precisa criar o getter e setter ali manualmente, você põe ali um annotation ali ou duas e ele simplesmente gera para você. Então ele é muito bom para deixar o nosso código Java mais fácil, né, menos verboso. E também tem uma dependência aqui que é do Spring Starter Test, que basicamente vai possibilitar com que você consiga desenvolver testes no seu projeto de forma muito fácil. Nós não vamos utilizar testes nesse projeto, mas quando a gente inicializou a aplicação, ele já adicionou essa dependência aqui para a gente. Também aqui agora dentro do nosso projeto temos o Git Ignore, né, que já tem aqui para ignorar uma série de coisas aqui do nosso projeto, se você for subir isso para o seu repositório lá do GitHub, por exemplo. E aqui dentro ainda, por exemplo, indo aqui dentro do nosso projeto, nós temos o nosso main e tem o nosso teste. Dentro aqui do nosso main nós temos o nosso pacote principal, que tem o API to do application, que é a classe que tem aqui a annotation do Spring Boot Application, que vai ser a classe que vai inicializar a nossa aplicação Spring. Dentro aqui do resource também, uma das coisas importantes que nós temos aqui, nós temos o application.property, que é a
que é o arquivo que a gente pode fazer uma série de configuração, entre eles configuração de banco de dados aqui dentro do nosso projeto. Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, a princípio, o que mais eu posso mostrar aqui desse projeto? Bom, a princípio é isso. O que nós podemos fazer aqui agora é tentar inicializar o nosso projeto. Então, se eu for aqui, por exemplo, no nosso... clicar aqui em File, Project Structure, nós podemos ver que ele já está rodando aqui com a versão do Java 17, que foi a versão que nós escolhemos, né? E a versão que está configurada no nosso projeto. Se nós viermos aqui no ponto do nosso projeto, nós vamos ver que ele está configurado com Java. Então, eu posso vir aqui no API to do Application, que é a classe que é responsável por inicializar o nosso projeto, e simplesmente mandar executar o nosso projeto aqui. Vamos ver o que é que acontece. Vou habilitar aqui o Lombok. Bom, beleza, ele falou aqui que inicializou a nossa aplicação na porta 8080. Então, se eu vir aqui no nosso browser, por exemplo, e tentar acessar a porta 8080, ele dá aqui um not found, porque ainda não temos nenhum um mapeamento de API, mas significa que quando ele tem essa mensagem, significa que a nossa aplicação está rodando com sucesso. O que nós podemos fazer aqui, por exemplo, para poder testar a nossa aplicação, nós podemos vir aqui e dentro do... Pode ser aqui mesmo, vou criar uma classe, pode ser aqui mesmo do application to do, do API to do application. Eu posso, por exemplo, aqui criar um método aqui que eu vou chamar public. Eu não vou fazer isso aqui não, eu vou criar aqui por enquanto aqui vou criar já uma classe aqui que vai chamar to do controller, e eu vou anotar aqui já a nossa classe controller como um controlador. Então ele é um controlador da nossa aplicação. Então vou botar aqui, por exemplo, um REST controller, e eu também vou mapear isso aqui para request map para tirar to do. E tudo que tiver aqui dentro, eu vou criar uma função aqui que vai chamar de public, e vai devolver uma string que vai ser hello world, que não recebe nenhum parâmetro, ele simplesmente vai devolver aqui um hello world, né? Então vou colocar aqui que ele vai devolver um hello world, ponto e vírgula, e aqui eu preciso mapear ele aqui como um get, será um método que vou chamar aqui de, sei lá, teste. Vou mapear ele para teste /teste. Então o que eu estou dizendo aqui, toda vez que se alguém chegar lá e chamar to do /teste, ele vai devolver um hello world ali para a tela. Eu vou reiniciar novamente a nossa aplicação e eu vou voltar aqui no nosso browser, né? Deixa eu só voltar aqui. Vai estar travando aqui. Se eu vir aqui localhost /8080 to do /teste. Opa, deu nó, tá errado aqui. Então ele devolveu aqui pra gente o nosso hello world. Então significa que só pra gente validar aqui que a nossa aplicação está funcionando do jeito que a gente esperava. Então, voltando aqui, o que eu vou fazer aqui, eu vou apagar esse endpoint aqui, que eu não vou utilizar ele por enquanto, e eu vou deixar aqui chamado de to-dos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é começar a estruturar a nossa... a nossa aplicação. Então aqui, basicamente, a nossa arquitetura hexagonal, ela, em resumo, ela foca no seguinte parâmetro, que a nossa aplicação, a nossa classe, nosso core da nossa aplicação deve ser
independente de bibliotecas externas. E essa comunicação com bibliotecas externas, ela deve ser feita através de portas de entrada e saída. Para nosso exemplo aqui, nós temos o nosso core da nossa aplicação, que é o To-Do Service e o To-Do, que representa o nosso domínio, e o To-Do Service, que representa a classe que vai ter as nossas regras de negócios, e temos aqui o To-Do Service Port, que vai representar a nossa porta de entrada, e o To-Do Repository Port, que vai representar a nossa porta de saída. Então, o que eu posso fazer aqui logo de começo é começar a fazer a nossa organização aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou começar a criar alguns pacotes que vai organizar aqui o nosso projeto. Então, vou vir aqui em New, vou criar um package. E aqui dentro o primeiro pacote que a gente vai criar vai ser o Adapter, que vai ser o pacote que vai ser responsável por tudo que é externo do nosso projeto. E o próximo pacote que a gente vai criar aqui é o pacote de domain, que vai ser o pacote que vai conter aqui o core da nossa aplicação, né? Então, ele vai ser basicamente tudo que está aqui dentro desse core aqui da nossa aplicação. Então, beleza. Então, nós vamos começar aqui pelo domain. E dentro do nosso domain, eu vou começar a criar aqui o nosso domínio, né? Então, a classe que vai ser responsável ali pelo nosso domínio da nossa aplicação. Então, eu vou sair aqui dessa classe e eu vou, aqui dentro do nosso domain, eu vou criar uma classe que vai se chamar To-Do, que vai ser ali a classe que vai, digamos que representar a nossa entidade ali no nosso banco. Mas ele não, nesse caso aqui, ele não vai ter nenhuma dependência com o banco de dados e nada. Ele vai estar aqui totalmente desacoplado dentro do core da nossa aplicação. A entidade a gente vai criar em outro momento. Então beleza. Criei aqui a nossa classe To-Do. E eu vou começar aqui a fazer um mapeamento dos nossos fields aqui que vai representar. Então o primeiro field que a gente vai ter aqui, que é um private integer, que vai ser integer. Meu Deus, meu teclado parece que está meio bugado. Integer, private integer, que vai ser o nosso ID, que vai ser o código que vai identificar o nosso elemento lá no nosso banco de dados. E também nós vamos ter aqui basicamente um private string description, que vai ser a descrição da nossa tarefa, o nosso to-do ali. Além disso, também nós vamos ter mais um outro field, né? Mais um outro campo, que vai ser um boolean, que vai ser done, por exemplo, que ele vai representar se nossa task, se ela foi feita ou não. E aqui, agora que nós criamos a nossa tarefa, uma das coisas que a gente vai fazer é criar o nosso construtor. Então, vou criar primeiro aqui um construtor vazio. E eu também vou criar um construtor... um construtor com todos os parâmetros ali. Bom, beleza. Agora que nós temos aqui o nosso construtor criado, nós temos aqui com o nosso private integer, os nossos fields aqui são todos como privados, então nós precisamos de uma forma que isso seja acessado de forma nossa aplicação. Então nós vamos criar o getter e setter para os nossos campos. Então criar aqui, vou mandar gerar aqui o getter e setter. Estou gerando aqui o nosso getter e setter utilizando aqui um comando Ctrl Insert aqui, Alt Insert aqui no IntelliJ, e ele gera aqui o nosso código aqui. Bom, beleza. Então aqui nós temos a nossa classe de domínio toda pronta aqui, toda configurada. O próximo passo que a gente vai fazer aqui dentro do nosso domínio, eu vou criar aqui mais um pacote aqui. Poderia criar ele ou não, mas só para deixar mais organizado, eu vou criar um pacote aqui que vai chamar de Services. E dentro desse pacote, eu vou criar aqui o nosso serviço, né? Então, se a gente voltar aqui dentro do nosso no nosso WinScale, aqui onde tem a representação de como está estruturado o nosso projeto, eu tenho aqui o To-Do Service, que é um serviço aqui dentro do core da nossa aplicação. Então, eu vou voltar aqui e vou criar aqui um To-Do Service. Beleza. Por enquanto, essa classe aqui ela não vai ter nada. E além disso, eu vou criar mais dois pacotes aqui, ainda focando na organização, que vai ser o pacote, o ports, né?
que vai ser o nosso pacote, que ele vai estar os nossos arquivos que tem as nossas portas de entrada e saída para a nossa aplicação. Como aqui nós estamos trabalhando com um projeto muito simples, às vezes nem precisava, a gente tentou essa organização, mas estou tentando fazer para deixar o nosso código mais organizado. Então, primeiro que eu vou criar aqui dentro é uma interface que vai representar essas portas de saídas e entrada. Então, eu vou criar aqui primeiro o que vai representar a porta de entrada aqui, que é o To-Do Service Port. Então, vou vir aqui, vai ser uma interface, vai ser um To-Do Service Port. E, bom, beleza, aqui está a nossa interface. Por enquanto ela não vai ter nada, a gente vai começar a preencher ela em algum outro momento, mas por enquanto vamos criar aqui ela vazia. E também vou criar aqui o nosso To-Do Repository Port, que vai representar também as nossas portas de saída. Então, bom, agora que nós temos aqui toda a nossa estrutura configurada, nós vamos começar a definir aqui alguns contratos aqui que nós precisamos para entrada e também de saída. Então, uma das funcionalidades que a gente vai precisar fazer aqui dentro do nosso to-do é criar um to-do, né? Então, salvar um to-do. Então, eu vou aqui dentro do nosso contrato, né, da nossa interface aqui de entrada. Então, eu vou começar aqui a criar criar aqui um contrato. Então, eu vou ter aqui um to-do, um método que vai devolver um to-do e ele vai ser save. Vai chamar de save, né? Save to do. E deixa eu importar aqui. Então ele vai chamar save to do, que ele vai receber aqui um to do como parâmetro, né? E ele vai salvar esse to do, né? Então ele vai aplicar ali as regras que são necessárias para poder salvar esse to do lá no banco de dados. E eu também vou precisar de um método aqui que vai ser o list, né? Que vai devolver uma lista de to-do, que vai ser o método que vai ser responsável por recuperar todos os to-do que a gente temos lá no nosso banco de dados ou em outra API, né? No caso aqui vai ser no nosso banco de dados. E ele vai devolver um to-do como resultado e eu vou chamar ele de find all. E ele não tem nenhum parâmetro. Então aqui nós definimos aqui os nossos contratos, então dois métodos que são precisar para quem implementar aqui esse contrato, né? Que vai ser essa porta de entrada. E o cara que vai implementar essa entrada aqui, né, que ele precisa receber esses valores ali de entrada, é o nosso to-do service. Então eu preciso que ele implemente aqui essa porta, né, que é a nossa porta de saída. Então eu vou criar aqui um implement to-do service port. E a partir do momento que eu criei aqui essa implementação, ele pede aqui para mim poder fazer, implementar os métodos, né? E eu vou aqui, então ele já tem aqui os nossos dois métodos que a princípio ele não faz nada. Por enquanto ele ainda não tem nada, simplesmente estava recebendo aqui o valor e está devolvendo o nu. E na hora de também recuperar os valores da lista, ele não está devolvendo nenhum valor. Beleza, então dentro aqui da nossa camada de nosso core, da nossa aplicação e dentro da nossa classe que se chama, na nosso to-do service, eu preciso fazer com que ele chama ali o banco de dados, né, que está externo à nossa aplicação, para poder salvar esse cara no banco de dados. Então imagina aqui que nessa regra, o to-do ele tivesse aqui uma série de regras aqui que fosse aplicada aqui dentro. Não pode existir, né? Ou se existir, ele tem que devolver lá para o usuário que já existe, não pode salvar, ou tem que substituir. Então ele aplicaria várias regras aqui. No nosso cenário ele simplesmente vai receber aqui o valor e vai passar e pedir para salvar ali no nosso banco de dados. A gente não tem umas regras específicas, porque isso é um projeto só de exemplo, para demonstrar como que a arquitetura é aplicada em um projeto, né? Usar esse projeto como exemplo para aplicar aqui o padrão arquitetural hexagonal. Mas o que eu preciso fazer aqui dentro desse serviço? Eu poderia, por exemplo, injetar aqui, né, se a gente não estivesse utilizando essa arquitetura aqui hexagonal, o que eu poderia fazer era injetar aqui o repositório para poder pedir para salvar no banco de dados, né? Mas o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu preciso utilizar esse recurso externo
para poder salvar e não pode, o nosso projeto não pode depender, nosso core não pode depender de recurso externo. E o nosso banco de dados é um recurso externo. Então, a gente teria que fazer o acesso através da porta de saída com o nosso banco de dados para ele salvar, para essa biblioteca externa, no caso esse to-do, ser responsável por salvar os nossos dados no banco de dados e devolver para a gente, né? E no caso a gente não ter dependência aqui com nenhum recurso que é inerente ao nosso banco de dados. Então como que eu vou fazer isso? O que eu posso fazer aqui é fazer primeiro criar aqui um final e vou chamar de private aqui um final. E eu vou criar aqui o nosso to-do, né, injetar, né, o nosso to-do repository port, to-do repository port. E esse cara que será o cara que vai ser responsável por poder salvar os nossos dados lá no banco de dados, né? Então aqui ele está reclamando aqui, que ele está falando que não tem um construtor, né? E uma das formas que nós poderíamos fazer aqui para poder fazer a injeção desse port aqui no nosso construtor seria utilizando o Lombok. Então eu poderia chegar aqui e botar aqui, por exemplo, um all argument constructor e ele já pararia de reclamar em um no argument constructor para ele criar ali o nosso, um all argument constructor seria aqui eu colocando ela na nossa classe, basicamente ela cria para nós o nosso construtor aqui por padrão. Então a partir do momento que eu coloquei essa anotação aqui, ele parou de reclamar aqui do construtor que não estava sendo criado, porque o Lombok fez esse trabalho para a gente de criar o construtor default por debaixo dos panos. Mas se a gente colocar aqui essa dependência com o Lombok, a gente pode ver aqui que dentro do nosso core, da nossa aplicação, que é dentro do to-do server, nós estamos dependendo de biblioteca externa. Então nós estamos dependendo aqui do Lombok e a nossa arquitetura ela prevê isso. Ela não, utilizando essa arquitetura nós não podemos depender de bibliotecas externas. Então nós não podemos utilizar o Lombok aqui e também não podemos utilizar o Spring, que é uma das coisas que a gente pode fazer para essa classe ser, digamos que injetável, né? Então a pessoa poder injetar essa classe em outro lugar da nossa aplicação, nós teríamos que usar aqui uma anotação do Spring, que seria o service, que ela é uma anotação mais específica do... Deixa eu abrir ela aqui. Ela é uma anotação mais específica de @component, né? Que é uma anotação do stereotypes do Spring, que basicamente a gente utiliza essa anotação quando a gente está dizendo para o Spring que aqui nós temos que esse cara vai ser gerenciado por o Spring e essa classe é responsável mais por lógica de negócios. Mas a gente também não podemos utilizar essa anotação porque nós passamos a depender também de uma lib externa, que no caso aqui é o framework, o Spring. Então eu vou remover essas anotações aqui e essa classe, por enquanto, ela não pode ser ejetada, né? Mas mais para frente eu vou mostrar uma forma que a gente pode fazer com que essa classe seja ejetável sem depender sem depender do nosso framework, do Spring. E eu vou remover aqui essas importações e eu vou criar aqui o nosso construtor utilizando um atalho aqui auto insert e pedir para ele criar esse construtor aqui, ele vai parar de reclamar. Beleza, agora que nossa camada aqui está pronta, o que eu preciso fazer é dentro aqui do nosso repository, port, eu também vou definir aqui os contratos, que eu vou criar aqui basicamente um save que vai responder um to-do e um file all que vai receber um to-do aqui, o save, e vai salvar no banco de dados, e um file all que vai devolver uma lista de to-do. Bom, beleza. Com o nosso contrato definido aqui na nossa port de saída, que é o to-do repository port, o que nós precisamos fazer dentro do nosso serviço chamar essa porta de saída. Então aqui dentro do nosso serviço, se a gente voltar aqui dentro do serviço, nós vamos chamar essa classe aqui to-do repository port e enfim aí para frente vai ter a implementação responsável por salvar esses dados no banco de dados. O que eu vou fazer aqui agora é simplesmente aqui no nosso save eu vou chamar
to-do save, eu vou chamar o to-do repository port save e vou passar para ele o to-do. Beleza. E eu vou também aqui dentro do nosso find all, eu vou chamar o to-do repository port e vou chamar o find all, que vai ser o método que vai ser responsável por recuperar todos os nossos to-do do nosso banco de dados. Beleza. Agora com isso tudo aqui configurado, eu vou passar aqui para o nosso pacote de adapter, que basicamente é tudo que está externo à nossa aplicação. Então, se eu vim aqui no nosso adapter, eu vou criar aqui mais um pacote que vai se chamar controller, que vai ser, digamos, um pacote que vai ser responsável por toda a nossa camada de controller. Nesse caso, nós vamos ter só uma classe aqui, né, que vai representar o nosso controller, que é o to-do controller. Mas imaginando que a gente tivesse outros controladores aqui, a gente ia colocar dentro desse pacote. E ainda aqui dentro, eu vou criar mais um pacote que vai ser o entities, que vai ser o pacote que vai ser... Opa, ele ficou errado aqui, deixa eu nomear aqui. Na verdade, ele não vai ficar dentro de controller, não, ele vai ficar fora aqui, né? Então, ele vai ficar aqui dentro de adapter. Então, se eu vim aqui, adapter.entities, que vai ser a classe que vai ser responsável por as entidades da nossa aplicação. E também vou criar outro pacote aqui que vai ser repository, que vai ser o pacote que vai ser responsável ali por toda a nossa regra relacionada a banco de dados. Então vai existir a classe que vai fazer a conexão com o banco de dados, todo o relacionamento ali, as nossas lógicas de banco de dados. Beleza, então agora aqui eu preciso fazer a implementação dessa porta de saída aqui. E aonde que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aqui dentro do nosso repository. Eu vou criar aqui primeiramente uma interface que vai ser a interface que vai, digamos assim, fazer as configurações relacionadas ao banco de dados. Eu vou chamar ela aqui de to-do repository. E dentro dessa interface aqui que vai ser o nosso to-do repository, basicamente eu preciso fazer algumas configurações aqui. Então eu preciso estender aqui do nosso JPA repository. Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas basicamente o JPA repository o JPA é a biblioteca que a gente está usando para fazer o mapeamento das nossas tabelas do banco de dados, né? E mapeamento objeto relacional. E eu preciso aqui estender o JPA repository, né? E aqui eu preciso aqui, utilizando aqui a estrutura genérica aqui, eu preciso passar para ele qual que é a entidade, né? Que nós não temos ainda a entidade, mas eu vou chamar essa entidade de to-do entity, e eu vou criar ela ainda em um momento do entity. E também eu preciso passar para ele qual que é o tipo do ID da nossa entidade. E o nosso tipo vai ser um integer. Então ele está reclamando aqui que nós não temos essa entidade ainda. Então eu vou clicar aqui nela e eu vou passar o mouse em cima, vou create class to-do entity. E essa entidade ela vai ficar aqui dentro do nosso pacote entities. E eu vou dar um OK. Então ele criou aqui a nossa entidade. E a nossa entidade basicamente ela vai ter os mesmos campos que nós temos aqui dentro do nosso domínio né, que é o nosso domínio aqui que está dentro do nosso core aqui do nosso projeto. E eu vou simplesmente copiar aqui todos esses fields, né? E eu vou vir aqui dentro do nosso entity, to-do entity, e eu vou colar aqui, né, para economizar aqui um pouquinho de tempo. Bom, agora aqui, se nós observarmos, nós estamos totalmente fora do nosso core, da nossa aplicação, né? Então nós estamos aqui fora de toda a nossa estrutura aqui que
que está protegida, digamos assim, pela nossa arquitetura hexagonal. Então, o que eu quero dizer aqui fora? A partir do momento que a gente está fora, nós podemos fazer todas as dependências de biblioteca, de lib, de tudo que a gente tiver que está fora, porque nós estamos totalmente fora aqui da nossa proteção, digamos assim, da nossa arquitetura hexagonal. Então aqui não tem problema, eu posso depender do JPA, eu posso depender do Lombok, eu posso depender do Spring, e aqui eu posso, basicamente, porque eu estou fora do nosso core, que o nosso core está tudo dentro dessa camada de domínio aqui, né, que está representando aqui dentro do nosso pacote. Então aqui, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou anotar essa anotação como entity, que basicamente eu estou dizendo aqui, @entity, e basicamente eu estou dizendo que ela é uma tabela do nosso banco de dados, e também eu vou utilizar outra annotation aqui, que é o @data, que é uma anotação do Spring, que basicamente ela vai gerar tudo pra gente. Então, se a gente vir aqui dentro dessa anotação, se a gente observar aqui toda a documentação, ela vai gerar ali todo o nosso get set, construtores, etc. Construtores acho que ele não gera. Então, vou ter que anotar aqui também como all argument, que é para criar um construtor com todos os argumentos. Também vou pedir para ele criar um construtor no argument, que é um construtor vazio. Ainda aqui eu vou precisar também usar outra anotação aqui do Spring, que é o @id, id, que basicamente eu estou dizendo que esse campo aqui, id, ele é um identificador único, um identificador na nossa tabela, e eu também vou usar outra anotação aqui, que é o @generated, generated value do Spring, que vai ser que basicamente eu estou dizendo que esse ID será gerado de forma automaticamente. Então aqui, se a gente vir aqui dentro desse generated value, nós vamos ver aqui que a geração default é auto, né? Que seja, ele vai gerar um após o outro. Então vai ser tipo, por exemplo, eu salvei lá um elemento, então vai ser a de 1, aí já salvei outra, a de 2, e o próximo item a de 3, e assim sucessivamente. E aqui o que acontece? Quando a gente utiliza o Spring aqui, da forma que a gente está utilizando, ele vai gerar essa tabela lá no nosso banco de dados, e a gente consegue ver isso já a gente consegue ver isso já a partir do momento que a gente acessar. Então, o que eu vou fazer aqui, antes da gente fazer essa validação, por exemplo, eu vou fazer a nossa configuração aqui do nosso banco de dados H2. E deixa eu pegar aqui eu não vou digitar aqui todo o código, acho que não compensa. Então vou copiar ela aqui de uma colazinha que eu tenho aqui, e eu vou explicar para vocês. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu estou habilitando o console do nosso banco de dados, e que o nosso banco de dados lá ele vai ser chamar testDB, e eu tenho aqui um username que vai ser admin, e o password que será admin também. Tem aqui o nosso drive, nosso banco de dados, e também pedir para ele gerar aqui o nosso SQL aqui no nosso console para a gente ver o que está acontecendo. Então eu vou iniciar a nossa aplicação aqui para ver se a gente consegue ver essa geração aqui dessa entidade no nosso banco de dados. Beleza, então ele falou aqui que nossa aplicação está rodando, e se a gente vir aqui no nosso console, ele está vendo aqui, ó, tá dizendo que o H2 está rodando, que o nome do banco é isso, que o usuário é admin, que está tudo certo. Então, para a gente acessar o nosso banco de dados, eu preciso vir aqui no localhost, e eu vou chamar aqui a porta que a nossa aplicação está rodando, e eu vou digitar aqui vou utilizar uma barra H2 console, então que foi a partir aqui que a gente habilitou, e aqui ele já está salvo aqui a senha admin, eu vou dar conectar. E se a gente vir aqui, nós temos aqui o nosso to-do entity, que é a nossa tabela que a gente mapeou aqui. Por padrão, se você utilizar o @entity aqui e não definir um nome para essa entidade, ele vai gerar seguindo o nome aqui da nossa classe. O que a gente pode fazer aqui, se a gente quiser, por exemplo, é alterar o nome da nossa tabela. Então, posso vir aqui e utilizar uma anotação do JPA, e eu vou utilizar aqui, por exemplo, default, né? Então, catálogo, não, acho que é name aqui, né? E eu vou utilizar aqui, vou chamar de to-do somente, que será o nome da nossa tabela. Posso botar até aqui em maiúsculo, to-do.
E eu vou executar a nossa aplicação novamente. E vamos ver se ele alterou aqui o nome da nossa tabela lá no nosso banco de dados. Eu vou dar um refresh aqui. Então ele pediu aqui para a gente conectar novamente. E se eu vim aqui, o nome da nossa tabela já mudou e agora ele é to do. Se a gente dar um select nele, ele tem aqui o nosso ID, né? Tem o nosso ID, o done e o description, que não tem nenhum valor por enquanto, porque a gente não salvou nada ainda. O que a gente vai fazer aqui agora é voltar aqui na nossa aplicação. Deixa eu voltar aqui, tá, beleza. Então, agora eu vou voltar aqui no nosso To-Do Service. Então, aqui, dentro do nosso To-Do Service, ele já está chamando a nossa porta de saída, que é o To-Do Repository Port. E aqui, esse nosso To-Do, ele não tem ainda nenhuma implementação. Então, o que eu vou fazer aqui é dentro do nosso To-Do Repository, que está aqui fazendo todas as configurações relacionadas ao nosso JPA, eu vou criar aqui também outro cara que vai ser uma classe agora e eu vou chamar de To-Do Repository, eu vou chamar de Implement. Deixa eu ver qual é o nome que está aqui no nosso padrão arquitetura. Eu vou chamar de Implement aqui. Não sei se... To-Do Repository Implement. Ou melhor, eu vou chamar ela aqui de To-Do Repository Adapter. Que basicamente aqui seguindo o nosso nome do nosso pacote aqui. Então eu vou chamar de To-Do Repository Adapter e também é uma classe. E qual é o objetivo dessa classe? É fazer a implementação aqui do nosso banco de dados. Então eu vou aqui, vou mandar ele ele vai, no caso aqui ele vai implementar aqui, não, pera aí, eu vou mandar implementar esse To-Do Repository Port, que basicamente é o nosso contrato. Então basicamente esse aqui é o nosso objetivo. Então eu vou chamar aqui um To-Do Repository Port, que vai ser a nossa implementação do nosso To-Do Repository Port, que vai estar fora do nosso core da nossa aplicação. Então você vê que aqui, através da porta, ele acessa uma implementação que está fora, que ele não tem nenhuma dependência aqui, digamos assim, ele acaba não tendo nenhuma dependência, simplesmente chama a porta e aí tem alguém implementando esse cara e está se virando e está fazendo todo o serviço lá que a gente precisa. Então, a partir do momento que eu herdei aqui, eu posso aqui... Eu tenho que implementar os métodos, né, que estão definidos lá no nosso projeto. E beleza, o que eu vou fazer aqui agora é começar a fazer as anotações. Agora que eu tenho aqui o nosso To-Do Repository Adapter, ele está fora aqui do nosso domínio, né, como diz a nossa arquitetura hexagonal, eu vou fazer aqui, anotar esse cara como component. E tá vendo? Component é uma anotação aqui do stereotype do Spring. E basicamente ele vai fazer com que essa classe seja gerenciada pelo Spring, pelo framework. E isso quer dizer que você consegue fazer a injeção dessa classe em outras partes do seu código, basicamente de forma muito simples. E a outra coisa que eu vou fazer aqui eu vou começar aqui criando o nosso private, né? Que nós precisamos aqui agora chamar o nosso banco de dados para poder salvar os nossos dados. E quem faz isso é esse To-Do Repository que a gente declarou aqui, essa interface. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um private. Eu vou criar um private final To-Do Repository. E eu vou chamar de To-Do Repository aqui. E ele está reclamando aqui que eu não tenho uma injeção e eu vou injetar ele através do construtor. O que eu posso fazer aqui, por exemplo, é clicar aqui no nosso Alt, Insert e mandar esse construtor seja gerado aqui de forma automática. Então ele vai fazer a injeção aqui pelo construtor. Essa aqui é uma forma de nós fazer. E também nós podemos aqui, por exemplo, remover o final e usar a anotação autoride do Spring, que também faz a injeção de dependência para a gente. Eu não vou utilizar essa anotação aqui, eu vou continuar utilizando a injeção via construtor, mas eu não vou gerar o construtor aqui, eu vou utilizar o Lombok para isso. Então o que eu posso fazer aqui, vou marcar ela como um final, novamente, ele está reclamando que o construtor não foi gerado, eu vou aqui
na nossa classe, na nossa classe, e vou pedir para gerar ali, para que o Lombok faça ali a geração desse construtor pra gente ali por debaixo dos panos. Beleza, agora que nós temos aqui o nosso to-do repository, então basicamente nós vamos chamar aqui, bom, agora que nós temos o nosso to-do repository configurado, o que nós precisamos fazer é chamar o to-do repository e pedir para ele salvar isso no banco de dados. Então essa classe aqui, que é responsável por fazer, digamos, a conexão da nossa ali com o nosso mundo ali no nosso banco de dados, né, de forma bem simples. E o que eu preciso fazer aqui agora é pedir para salvar no banco de dados. Mas aqui nós temos um problema. Por quê? Ele está recebendo aqui o nosso domínio, né, que é a nossa classe de domínio que está dentro do core da nossa aplicação. Mas para a gente salvar no banco de dados aqui, nós precisamos de uma entidade, né? Então, nós encontramos aqui o nosso primeiro problema e o que a gente precisa fazer para isso? Para fazer com que seja salvo o nosso banco de dados. Nós precisamos primeiro converter a nossa classe de domínio para a nossa entidade e então utilizar aqui o JPA, o To-Do Repository, para salvar isso no banco de dados. E uma das formas que a gente pode fazer isso é uma forma, por exemplo, manual. Então a gente pode chegar aqui, criar um nosso objeto e setando um por um e converter em nossa entidade, né? Mas para isso, para evitar todo esse trabalho e fazer isso de forma muito simples, nós vamos utilizar o Model Mapper, que é a dependência que a gente incluímos lá no início do nosso projeto, né? Se a gente vir aqui, eu vou ter aqui ou eu não incluí ela. Eu não incluí ela? Ou eu não incluí ela? Model Map. Eu não incluí ela. Então o que eu vou fazer aqui agora? Primeira coisa que eu vou fazer é incluir a nossa dependência do Model Map. Então eu vou vir aqui no MVN Repository. E eu vou pesquisar aqui Model Mapper. Ixi, ficou errado ali. E aqui eu tenho aqui a nossa biblioteca. Então eu vou abrir aqui e eu vou pegar essa versão aqui, ó, 3.1. E aqui ele já botou aqui, está selecionado como um Gradle, mas eu vou marcar aqui como um Maven. E eu vou copiar aqui a nossa dependência. Então deixa eu só confirmar se eu não botei ela aqui mesmo. Porque, para não dizer que eu estou roubando. Eu não coloquei realmente, então eu vou colocar ela aqui no final. Que é a nossa biblioteca que vai fazer o método. E essa biblioteca, deixa eu mandar ele aqui dar uma atualizada para ver se ele atualiza aqui. Beleza, então agora que a gente incluiu a dependência aqui da nossa biblioteca, o Model Map é uma biblioteca muito legal que você pode basicamente converter um objeto em outro de uma forma muito simples. E eu vou fazer isso para você. E para mim fazer isso, a primeira coisa que eu vou precisar fazer é criar um bin que vai ser responsável por fazer isso, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Por exemplo, eu poderia vir aqui dentro do nosso API do application e aqui embaixo eu posso criar o nosso bin aqui que vai ser um public model map que eu vou criar um bin aqui que basicamente eu estou dizendo para o Spring que eu quero que esse model map seja gerenciado pelo Spring. Então eu vou fazer aqui um return new model map. E eu preciso também anotar ele como bin, né? Bin. Então aqui basicamente eu estou te dizendo que esse cara aqui vai ser, né? Esse model map será gerenciado pelo Spring. Então eu vou voltar aqui dentro do nosso repository adapter e aqui eu tenho a nossa entidade, a nosso to-do aqui, nossa classe de domínio que nós recebemos e eu preciso converter essa classe de domínio para a nossa entidade. Como que eu vou fazer isso utilizando o Model Map? Então eu vou fazer aqui, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é vou injetar aqui o nosso Model Map. Então eu vou vir um private final model map e agora que eu injetei ele aqui utilizando o nosso construtor, né? Eu vou vir aqui e vou
criar aqui a nossa entidade. Eu vou chamar aqui de to-do entity, que é a nossa entidade. Eu vou chamar de entity aqui, entity. E eu vou chamar aqui o model map.map. E para mim poder fazer essa conversão, eu preciso passar para ele qual que é o objeto que a gente quer criar, né? Eu vou chamar aqui que é o to-do, que é a nossa classe de domínio. E eu também preciso passar para ele. Eu quero converter em quê? Eu quero converter em to-do entity. Então e aqui eu preciso passar um to-do entity.class. Então a partir desse momento ele está pegando tudo que todo o nosso objeto ali de nosso domínio e convertendo em uma entidade. E agora que eu tenho o nosso entity, eu posso chamar o nosso banco de dados para salvar. Então eu vou chamar aqui um to-do repository.save e eu vou passar para ele a nossa entidade. Essa nossa entidade aqui, quando esse repository save que a gente vê, ele devolve aqui a entidade, né? Ele devolve a entidade ali que foi salva. Então aqui eu vou precisar pegar esse retorno. Eu vou utilizar aqui um atalho do IntelliJ, que é o Ctrl Alt V, para gerar aqui para mim o nosso entidade. Eu vou botar aqui, vou deixar o nome como save mesmo. E agora que eu tenho a nossa entidade, eu preciso retornar aqui a nossa classe de domínio. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o nosso eu vou simplesmente aqui no nosso retorno aqui, eu vou chamar o model map.map, só que agora eu vou fazer exatamente o inverso. Eu vou chamar o inverso, né? Eu vou chamar o save e eu vou querer converter isso para uma classe de domínio da nossa aplicação. Bom, agora que nosso repositório, que a nossa parte de salvar já está funcionando, o que eu vou fazer agora é voltar aqui no nosso service. E aqui também o nosso service já está chamando a nossa porta, né? Então ele está chamando aqui a nossa porta. E se nós vimos na nossa implementação, a nossa porta, ela está aqui. E agora existe uma implementação que está fora aqui, dentro do nosso pacote aqui de adapter, né? Então fora do nosso core. E a nossa implementação está aqui e ele simplesmente chega aqui. Vou vir aqui, né? Opa! To-do pod, cadê você? To-do pod, aqui. E se eu for aqui procurar a implementação, ele vai bater aqui na nossa implementação do nosso save. Bom, agora que nós temos aqui toda a nossa parte aqui de repository funcionando, nós vamos partir para o nosso controle. Então eu já tinha aqui um to-do controller, que ele foi criado aqui para a gente fazer um teste, né? Eu vou simplesmente mover ele aqui para dentro do nosso pacote de controller. Bom, beleza. Dentro do nosso controller aqui, nós temos o nosso REST controller e nós temos o request map, que basicamente está mapeando o source que ele vai, o path que ele vai mapear aqui dentro do nosso controller. Então, o que eu vou fazer aqui agora é criar o nosso endpoint, que vai ser responsável por salvar, por chamar a nossa porta aqui, né? Então, posteriormente, a nossa porta, salvar isso lá chamar o nosso porta de saída e salvar isso no banco de dados, depois de ter aplicado todas as nossas regras. Então, eu vou vir aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar um private final, e eu vou chamar o to-do service port, né, que é a nossa porta de entrada, e eu vou... Bom, agora que eu tenho ela aqui, eu estou fazendo a nossa injeção dela aqui, e eu preciso também fazer a injeção aqui via construtor. Eu vou utilizar aqui o Lombok all argument constructor para ele gerar o nosso construtor aqui e fazer a injeção dele aqui dentro do nosso controller. E eu vou aqui agora criar o nosso endpoint, que vai ser responsável por salvar isso lá no nosso banco de dados. Então eu tenho aqui ele vai resolver aqui um to-do. Poderia ser um DTO, né? Mas para simplificar aqui o nosso projeto e o vídeo não ficar muito longo, eu vou devolver aqui o nosso domínio. Mas seria muito interessante você criar aqui um DTO para poder converter isso para um DTO, né? E devolver isso para o seu cliente. Então ele vai devolver um to-do e eu vou chamar de create. E esse cara eu preciso anotar ele como request map. E eu também vou receber aqui como parâmetro um to-do, que vai ser to-do. E Bom, beleza. Agora deixa eu ver aqui que ele tá reclamando. Request map não, perdão. Aqui tá errado, é request body. Então ele
tem aqui a nossa anotação do request body, que basicamente ele vai mapear aqui, conseguir receber aqui o body da nossa aplicação. E eu vou anotar esse cara aqui como vou anotar ele como um post map, que vai ser na nossa estrutura do método HTTP, vai ser um post, e simplesmente eu vou chamar aqui um to-do service port, e vou chamar um save to-do e passando para ele um to-do. Então vamos revisar aqui o nosso fluxo agora. Então só voltando aqui no nosso desenho, nossa arquitetura, então nós temos um controle, esse controle chama a porta, então nós temos aqui o nosso controle, esse controle faz a injeção aqui da porta de entrada, que é o to-do service port, e chama o método save. E esse método save aqui, ele chama aqui o to-do service, que vai ser responsável por toda a nossa regra de negócio. Então imagina aqui que tivesse uma série de regras de negócio, e uma das coisas importantes que a gente pode ver aqui dentro do nosso server é que ele não tem nenhuma dependência externa. Então tudo que está aqui são dependências internas, tudo está dentro do core da nossa aplicação e seguindo a prática recomendada pela nossa arquitetura hexagonal. Beleza, e esse cara aqui ele faz, e esse to-do service ele faz a chamada aqui para o to-do repository port, né? E que é a porta de saída, e esse cara agora já fora ali da nosso contexto, né? Dentro do nosso adapter, né? Se a gente vir aqui dentro do nosso adapter, nós temos o pacote repository, que tem aqui um adapter que faz ali a interação com o banco de dados, salva esse dado no banco, salva esse dado, né, esse elemento no banco de dados, mas antes disso ele converte aqui a nossa classe de domínio para uma entidade, salva essa entidade no banco de dados e depois ele converte essa entidade novamente para a classe de domínio, devolve para o nosso serviço devolve, né, devolve isso aqui para a nossa camada de controle que será devolvida para o nosso cliente. Então bom, teoricamente isso aqui deveria funcionar, mas isso não vai funcionar, mas eu vou executar essa aplicação aqui para a gente ver o que acontece e depois eu vou explicar para vocês por que não funciona. Então eu vou restartar ela aqui, dei um restart, vamos ver se ela vai pelo menos subir. Bom, ela nem subiu aqui. E quando a gente tentar aqui, por exemplo, subir ela está falando o seguinte, olha, 0 construtor, taranã, taranã. O que ele está reclamando aqui? Ele está reclamando do nosso to-do service port dentro de controle. Ele está vendo que não conseguiu encontrar. E o que significa? Ele está dando umas sugestões aqui para a gente. E o que está acontecendo aqui? Por que ele não está conseguindo injetar? Porque quando a gente, vamos voltar aqui no nosso controle, quando a gente tentou aqui, por exemplo, injetar o nosso to-do service port, que é a nossa porta de entrada, que é uma interface, o Spring está procurando uma implementação, e ele achou essa implementação, que é o nosso to-do service. O problema é que esse to-do service, o Spring não reconhece, e ele não reconhece por quê? Por causa que o nosso to-do service, o Spring não conhece, porque ele não foi mapeado. Eu não falei para o Spring gerenciar o contexto desse serviço, né? Então, por exemplo, o que eu poderia fazer aqui agora para resolver esse problema aqui seria anotar ele com a anotação service, que eu estou dizendo que essa classe é uma classe responsável por lógica de negócio, e eu também estou falando, né, que o do stereotype aqui, que essa classe eu quero que o Spring gerencie essa classe. Se a gente botar aqui agora e tentar iniciar o nosso projeto novamente, nós vamos ver que ele vai funcionar, ele não vai dar problema. Bom, espero eu, né? Então vamos ver. Bom, ele está rodando. Então, por exemplo, se eu tentar vir aqui, por exemplo, no Postman, e eu tenho aqui já aqui um endpoint que vai chamar aquele localhost to-do, que vai chamar o post. Eu estou passando aqui o task, né? Eu vou chamar de task 1 e done para false, e vou tentar salvar isso lá no banco e ver o que acontece. Então ele salvou aqui, né? Ele foi lá no banco e salvou, ele devolveu que o ID é 1, que é o task 1 e que dá done false. Então se eu vim aqui, por exemplo, no nosso H2, eu vou mandar atualizar ele aqui novamente. Vim aqui em to do e dar um select, você vai ver que nós temos aqui o nosso elemento, né, que é o
E nós temos aqui o nosso elemento salvo no banco de dados, que está como done false, o ID é 1 e a task que a gente colocou lá, que é task 1. Bom, mas agora a gente temos um problema. O problema é que o nosso core da nossa aplicação, né, o nosso core, que é o nosso to-do service, ele está dependendo de uma biblioteca externa e a nossa arquitetura, ela define que a gente não pode depender de nenhuma biblioteca externa. Então eu preciso remover aqui, né, essa annotation, porque aqui nesse momento nós estamos dependendo do Spring, que é o nosso framework, e ainda assim nós não podemos depender dele. E por que isso nós não podemos depender dele? Porque imagina que em algum momento a gente queira trocar aqui e não queremos mais utilizar o Spring, vamos utilizar, sei lá, JBoss, Quarkus ou qualquer outro framework, e aí nós passamos a ter um problema porque as nossas classes de negócio estão dependendo do nosso framework. Então, para resolver esse problema, o que nós podemos fazer seria, por exemplo, criar um... Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho na minha... Tá, o que nós podemos fazer aqui é criar aqui, por exemplo, se a gente pode vir aqui dentro do nosso API to do application e criar um bin para poder fazer ali, falar que qual que é a implementação, né, da nossa porta. Então o que eu posso fazer aqui, por exemplo, é criar um public e eu vou chamar de to do service port, que é a nossa porta de entrada, e to do service port, e eu posso aqui, por exemplo, receber um to do service. Não, perdão, aqui no caso eu tenho que passar para ele qual que é a... Deixa eu voltar aqui no to do service, só para confirmar. Bom, eu preciso passar para ele aqui, ó, qual que é o repositório que ele está recebendo aqui por parâmetro. Então tem que passar o to do repository port e to do repository port, e eu preciso também retornar aqui um new to do service e to do repository port. Então, e também preciso anotar isso aqui como bin, que é para dizer que ele vai ser gerenciado pelo nosso Spring. Então, dessa forma aqui já vai funcionar, né? Então vou iniciar aqui. Beleza, a nossa aplicação está rodando. Então se eu vir aqui agora e tentar salvar novamente, ele vai salvar. Então se eu vir aqui alterar, por exemplo, a task 2 e tentar salvar, ele vai salvar a task 2 com IOD 2 e false. Então vou botar aqui para true, vou chamar de task 3 e vou salvar novamente e ele está salvando. Beleza, só que... Pô, não tá legal a gente ficar colocando todos esses bins aqui dentro do nosso API do application. Então o que, que nós vamos fazer para isso? Aqui dentro do nosso adapter, eu vou criar aqui mais um pacote e eu vou chamar ele de infra. E dentro desse pacote infra, eu vou criar aqui uma classe que vai se chamar beans config, que é uma classe que vai ser responsável por configurar os beans da nossa aplicação. Então cria aqui a nossa classe e eu vou anotar essa classe como configuration, que é uma anotação do Spring que basicamente dita que essa é uma classe de configuração. E o que eu vou fazer aqui agora é migrar, né, copiar, né, vou copiar esses dois beans daqui e vou levar ele para dentro da nossa classe bin config. Então beleza, então agora que a gente deixou o nosso código um pouquinho melhor aqui, vamos executar nossa aplicação novamente para ver se o nosso código continua funcionando. E ele subiu sem nenhum problema. Então vou voltar aqui, por exemplo, no nosso Postman e vou tentar salvar um novo valor. Ele salvou, devolveu 1 e 1 que estava no 3 ele devolveu 1 porque como está rodando no nosso banco de dados em memória, toda vez que a nossa aplicação restarta, ele perde todos os dados que foram salvos lá no banco de dados. O que eu posso fazer aqui
é vir no nosso H2 e mandar conectar novamente. Vou dar um select aqui e nós teremos aqui o nosso teste 3, o ID 1 e true, e done é true. Beleza. O nosso próximo endpoint que a gente vai criar aqui vai ser o endpoint que vai ser responsável por recuperar todos esses dados lá no nosso banco de dados. Então eu vou criar mais um endpoint aqui. Deixa eu só organizar esse código aqui, tá muito desorganizado. Deixa eu ver aqui. Tá, vou criar mais um endpoint que vai ser o... esse endpoint vai ser um get map, né? Vai ser um método get um get do HTTP. E eu também vou ser um public list, que ele vai devolver uma lista. E vai devolver uma lista de to-do. Então eu vou chamar de find all. E ele não tem nenhum parâmetro e retorne to-do repository find all. Deixa eu importar aqui a lista de utilist e também vou botar os 2 pontos aqui. Bom, agora aqui nós vamos dentro da nossa to-do service port. Eu vou procurar a implementação que está dentro do nosso serviço e ele já está chamando o repository para find all. Então vamos lá ver a implementação se já está funcionando. E aqui por enquanto ele está devolvendo nulo e eu vou simplesmente pegar aqui, chamar o nosso to-do repository.find. Mas eu vou ter que fazer isso antes aqui. To-do repository.find all. E eu vou chamar aqui, vou dar um 2 pontos aqui. Eu vou usar aqui um atalho do Ctrl Alt para poder ele gerar a nossa variável para receber aqui. E ele está dizendo que vai receber uma lista de entity. E essa lista de entity, agora eu preciso converter ela para a nossa classe de domínio. Por enquanto eu vou deixar isso aqui como null para ele parar de dar erro. Retorno null. E agora que nós temos aqui todos os nossos valores que estão no nosso banco de dados, eu preciso converter isso para uma lista de to-do, que é a nossa classe de domínio. E eu vou fazer aqui, basicamente, vou dar aqui pode ser aqui mesmo dentro do nosso return. Eu vou dar um return, eu vou chamar aqui o nosso all, que é a nossa lista, e eu vou utilizar o stream do Java para poder simplificar aqui o nosso código um pouquinho. Então ponto .stream e ponto .map, e eu vou chamar de, pode ser de entity aqui, entity, to-do entity. E eu vou utilizar aqui dentro, eu vou chamar o nosso model map.map e eu vou passar para ele aqui o nosso entity, né, que é a nossa classe aqui, e eu preciso converter isso aqui para um todo.class. E ele está reclamando aqui. O que eu posso fazer aqui agora é botar um ponto collectors list do Java para poder fazer aqui que o nosso código fique um pouco mais simples aqui. Bom, vamos só revisar aqui o nosso fluxo, né? Então, partindo aqui do nosso controller, então eu tenho aqui o nosso get map, que basicamente é o nosso endpoint, que chama aqui o nosso to-do service port, que é a nossa porta aqui de entrada para o nosso core da nossa aplicação. Então find all, e lá dentro ele tem aqui a nossa camada de serviço, que não tem dependência externa, nem a camada de serviço, nem o nosso domínio, né? Que é esse cara aqui, também não tem nenhuma dependência externa. E esse cara aqui, por exemplo, está chamando a porta de saída, o find all. Então imagina que tem uma série de regras aqui que estavam sendo aplicadas. E depois dessa aplicação ele chamou lá a porta de saída, pediu os dados, aplicou mais regras e depois devolveu lá para o nossa API, né? Ou para o cliente que está chamando lá nossa API. Então aqui ele chamou o nosso find all. Se a gente vir aqui na nossa to-do repository port e procurar a implementação, e aí nós temos que lembrar que esse cara aqui já está dentro de adapter, to-do repository adapter, que estando fora da nossa aplicação não tem problema, nós temos dependências externas. E ele basicamente chama o nosso banco de dados, pede todas as entidades que tem lá
do to-do. E depois que ele devolveu essas entidades, ele basicamente faz o parse dessa entidade para uma classe de domínio e devolve para o nosso cliente. Então vamos startar aqui nossa aplicação e ver isso aqui, se isso está funcionando do jeito que nós esperamos. Bom, beleza, nossa aplicação está rodando. Vou voltar aqui no nosso Postman e eu vou criar aqui description teste 1 e como dono vou botar como false e vou mandar criar lá no nosso banco de dados. E eu vou criar mais de um lá, description teste 2 false, teste 3, para ter mais de um elemento lá quando a gente for buscar nosso banco de dados. Se nós vimos aqui no nosso H2 e mandar selecionar, vou atualizar aqui e dar um select all, ele vai vir aqui e vai trazer aqui que nós temos 4 elementos aqui, o description teste 1, 2 e 3 e 4. E se nós voltar agora aqui no nosso Postman, eu tenho aqui um get, um list, que basicamente está botando nossa aplicação, está chamando para to-do. A partir do momento que eu tenho o nosso to-do, ele vai procurar o nosso get aqui e ele acha esse get aqui, esse cara será chamado. Então eu vou mandar executar aqui e ele devolveu lá todos os nossos elementos que nós temos lá no nosso banco de dados. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Então já tem mais de 1 hora e 11 minutos. Eu acho que seria interessante nós termos pelo menos aqui mais 2 endpoints, que seria um endpoint que seria responsável por atualizar o status da nossa task para done, por exemplo, e um outro endpoint para deletar, talvez, não sei se é o caso, dependeria do requisito da nossa aplicação. Mas o nosso tempo já está muito elevado, já estamos mais de 1 hora aqui de vídeo. Eu vou deixar isso aí para um próximo momento. Se você achar que é interessante ou tiver alguma dificuldade, pode comentar no vídeo que eu farei outro vídeo desenvolvendo mais esses 2 endpoints. Ou disponibilizarei o código no repositório do GitHub já com esses 2 endpoints. Bom, então chegamos aqui ao fim do nosso vídeo e o nosso objetivo foi concluído com sucesso, que foi desenvolver um API de to-do list utilizando o padrão arquitetural hexagonal. E agora utilizando esse padrão de arquitetura, a nossa aplicação ela está muito bem desacoplada do nosso de libs externa, e isso tem uma série de facilidade, por exemplo, como teste, como sei lá, migração, alteração, por exemplo, de lib ou biblioteca, né? E a camada ali, o core da nossa aplicação, toda a nossa regra fica totalmente ali desacoplada de qualquer framework, e isso é muito legal em um projeto utilizando a arquitetura hexagonal. Bom, e se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário ou me envie uma mensagem se tiver alguma sugestão de melhoria ou qualquer coisa do tipo. Eu estou muito feliz, ficarei muito feliz em responder e em poder ajudar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, que possa fazer com que você entenda todo ali um API utilizando esse padrão e que isso seja útil na sua vida profissional. E é isso por hoje. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, foi útil para você, deixe o seu comentário aí para fortalecer ali o canal, se inscreva no canal e para que eu possa entender que esse tipo de conteúdo é importante e possa trazer cada vez mais desse tipo de conteúdo aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.